Radar Esportivo, com Gustavo de Simas. Alô, turma, tudo bem? Tudo certo? Boa semana para você. Estamos chegando para mais uma edição do Radar Esportivo, agradecendo a sua audiência, toda a moçada do portal Galera Mix. Lembrando que estamos no YouTube, né? No canal do portal Galera Mix, então você pode se inscrever, você que está chegando agora, pode se inscrever, ativar aí as notificações do sininho, né? Deixar o seu like, comentar, interagir com a gente aqui também. Seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube, né? O canal do portal Galera Mix. Também no site do Galera Mix, né? portalgaleramix.com.br. Você pode também acompanhar o nosso podcast. Desde já, muito obrigado ao pessoal que sempre nos acompanha. Radar Esportivo, seu podcast de esportes. E com certeza trazendo aí as movimentações. Tivemos um final de semana bastante movimentado, né? Com campeões estaduais. Tivemos ainda, né? Vamos ter Libertadores durante a semana. Tem o Campeonato Catarinense, né? Que vai conhecer o seu campeão na quarta-feira, a partir das 4 da tarde, é isso mesmo, a bola rola, portanto, às 4 da tarde de quarta-feira, né, para o Campeonato Catarinense. E a gente vai repercutir tudo isso a partir de agora, né, aqui no nosso Radar Esportivo. Já que falamos em Campeonato Catarinense, a gente vai começar, então, aí, falando da final do Catarinão, do Catarinense 2021, que teve o seu primeiro jogo nesse domingo, né? A bola rolou no estádio da Ressacada, às 4 da tarde, né? Foi o jogo aí envolvendo Avaí e Chapecoense, e o Avaí levou a melhor no primeiro jogo, no jogo de ida. Venceu a Chapecoense pelo placar de 2-1, com um gol, inclusive, aos 49 minutos do segundo tempo, né? No último lance do jogo, o Avaí conseguiu fazer o gol da vitória, né? Contra a Chape, contra o Verdão do Oeste. Chapecoense, portanto, saiu derrotado nessa partida. Aliás, tivemos um jogo que tecnicamente não foi nenhum primor, um jogo até quente no começo, muita reclamação para cima da arbitragem, né? Mas, de qualquer maneira, o jogo, né, ocorreu normalmente e nós tivemos uma partida que se desenrolou, teve todos os gols aí no segundo tempo, né? Com o Avaí tendo uma leve superioridade. Foi um jogo bastante parelho, bastante equilibrado, mas o Avaí conseguiu ter uma superioridade, tentou, né, criar oportunidades, mesmo que às vezes com uma certa dificuldade em fazer, né, mas o Avaí buscou o jogo, né, e chegou a essa vitória, né, que é um resultado importante. Do outro lado, por exemplo, as peças, né, do setor ofensivo do ataque da Chape não estavam numa grande tarde, né? Tanto o Perotti, que é o artilheiro da competição com 14 gols, como o Anselmo Ramon, não tiveram uma tarde aí muito inspirada, né? Não conseguiram fazer grandes apresentações, evidentemente, e tiveram aí, né, atuaram pela Chape, mas não conseguiram marcar, não conseguiram desequilibrar na partida desse domingo, né? O Avaí teve seus gols marcados aí pelo Lourenço e pelo Vinícius Leite, o Anderson Leite marcando o gol da Chape. Jogo realmente bastante equilibrado. Repito, tecnicamente não foi nenhum primor, aliás, um primeiro tempo muito fraco, primeiro tempo de dois times que, enfim, primeiro tempo de muita marcação, né? E aí no segundo tempo é que o jogo ficou mais aberto, o Avaí conseguiu abrir o placar com o Lourenço, depois a Chapecoense correu atrás do empate, buscou um empate que era interessante a ela, né? E o Avaí, aos 49 minutos, no último lance do jogo, conseguiu fazer aí o 2-1 e levar o
uma vantagem para Chapecó, uma vantagem de jogar por qualquer empate lá na Arena Condá. Agora, a partida está totalmente aberta, né? Por quê? A Chapecoense, como tem melhor campanha, né, ela joga por resultados iguais. Uma vitória simples, o jogo foi 2-1 aqui. Se a Chape fizer 1-0 ou 2-1, ou vencer por qualquer placar, né, que seja por um gol de diferença, por exemplo, a Chape já se sagra campeã. Por quê? Já que o time do Oeste teve a melhor campanha na primeira fase, né? No primeiro turno do Campeonato Catarinense. Então a Chape teve e tem essa vantagem, né? O regulamento dá essa vantagem a ela. Um simples 1-0 para a Chapecoense na quarta-feira dá o título ao Verdão do Oeste. Portanto, é um jogo muito importante, é um jogo que está indefinido. A Chape, nesse momento, tem uma desvantagem, mas que é totalmente reversível, né? Dá para reverter, tendo em vista de que com um gol de diferença, a Chape conquista o título do Catarinense 2021. Então é um jogo que, na quarta-feira, promete fortes emoções né, ao torcedor e, com certeza, uma partida importante, a Chape que joga a Série A do Campeonato Brasileiro contra o Avaí, que disputa a Série B do Brasileirão. Lembrando, o Brasileirão está na porta, a partir desse final de semana tem Campeonato Brasileiro e a gente também vai estar repercutindo aqui no Radar Esportivo. De qualquer maneira, a final do Catarinense, senhoras e senhores, tem aí, né? Está colocada e vamos para o segundo jogo, portanto, na Arena Condá. Um campeonato que teve idas e vindas, teve todo o imbróglio jurídico, né, em que a Chapecoense teve que disputar a fase de quartas de final 2 vezes, né, e evidentemente a Chape, né, chegou a essa final, trocou de técnico também durante a competição, então tem condições de reverter. Mas de uma certa maneira fez com que, em alguns momentos, o rendimento da Chape caísse, essa turbulência toda que atrasou o Campeonato Catarinense, lamentavelmente, né? Mas o fato é que teremos o segundo jogo da final. Olha, vamos lembrar de novo, é quarta-feira, tá? Quarta-feira, 4 da tarde, tá? 4 da tarde é o horário da final do Campeonato Catarinense. Horário pouco usual, né? Pouco comum no Campeonato Catarinense, em termos de final, né? Na tarde de quarta-feira, na tarde de um dia de semana, né? Mas teremos bola rolando e vamos conhecer aí o campeão catarinense no final da tarde de quarta-feira. E lembrando mais uma vez, não há penalidades máximas, então mesmo se a Chape vencer aí pelo placar de 1-0 ou 2-1, né, não há penalidade. O Avaí joga por qualquer empate ou, quem sabe, uma vitória para o Leão da Ilha. Aí já ficaria muito mais simples, já resolveria o problema, né? De qualquer maneira, façam suas apostas. Chapecoense e Avaí, quarta-feira, repetindo, 4 da tarde. A gente depois aí vai estar repercutindo também essa final do Campeonato Catarinense 2021. Bom, já que estamos falando de estaduais, vamos dar uma passada então pelos outros estaduais também, né? Tivemos aí decisão no Campeonato Carioca. Campeonato Carioca que teve aí a sua grande decisão no sábado à noite e a bola rolou no Maracanã para Flamengo e Fluminense. Primeiro jogo havia ficado empatado em 1-1 e nesse sábado, no segundo jogo, o Flamengo venceu aí o Fluminense pelo placar de 3-1, levando assim o título do Campeonato Carioca. Flamengo que mostrou a sua superioridade, né? O Fluminense tentou dificultar a vida do Flamengo, saiu perdendo por 2-0 no primeiro tempo, tentou reagir, o Fred marcando um gol de pênalti, mas o
Flamengo com seu poderio ofensivo, né? Um time que joga muito do meio para frente, tem aí, né, Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, né? Ainda nas laterais, quer dizer, um time realmente muito forte e que é muito difícil de enfrentar. E o Flamengo foi superior e acabou fazendo o resultado naturalmente 3-1. Mas o Fluminense fez aí o jogo que ele poderia fazer na medida do possível, né? Enfrentou um grande adversário, o Flamengo, que é campeão do Campeonato Carioca, do Cariocão 2021. Vamos dar uma passada agora no Paulistão. Campeonato Paulista teve também um segundo jogo, jogo de volta nesse domingo no Morumbi. E o São Paulo saiu da fila. Bom, o São Paulo já não conquistava um título há 8 anos. O último título do São Paulo foi a Copa Sul-Americana em 2012. E no Paulistão, o jejum era ainda maior, né? Há 16 anos, o tricolor paulista não conquistava mais o estadual, né? Ou seja, desde 2005, o São Paulo não conquistava mais o título paulista. E ao vencer o Verdão, o Palmeiras, pelo placar de 2-0, o São Paulo saiu da fila aí de 16 anos sem conquistar aí o Paulistão. Então, em 2021, aí, o time do Crespo conquistando o Campeonato Paulista, vencendo o Palmeiras, né, que chegou também na final do Paulistão, atual campeão da Libertadores. Palmeiras que vem disputando muitas finais aí, né? Perdeu as últimas, mas é um time que vem aí, né, brigando e fazendo grandes temporadas, né? Então, São Paulo, tricolor paulista, campeão do Paulistão. Vamos falar de Grenal, vamos falar de Campeonato Gaúcho. Teve decisão também nesse domingo à tarde, né? No primeiro jogo, o Grêmio havia vencido o Internacional no Beira-Rio pelo placar de 2-1. E nesse domingo, Grêmio e Internacional ficaram empatados em 1-1. Com isso, o Grêmio sagrou-se campeão mais uma vez aí, o Grêmio. E desde 2018 tem aí uma hegemonia aí dos Grenais, né? Só tem dado Grêmio, rapaz. O Inter só venceu um único Grenal, que foi no Campeonato Brasileiro. E isso, cara, traz uma pressão muito grande. Porque Grenal é um campeonato à parte, né? É uma religião. É um jogo diferente, é uma grande rivalidade, né? E que tem todo um tempero, né? E que, evidentemente, traz muita alegria para quem vence, muita confiança e muita pressão para o lado perdedor, principalmente no Internacional, que nos últimos anos tem aí sofrido em Grenais, né? Tá numa freguesia aí com relação ao Grêmio, porque realmente, né, não tem levado a melhor nos últimos anos, nos últimos Grenais. E nesse domingo não foi diferente. O Grêmio, portanto, conquistando o Gauchão mais uma vez. E mais uma vez, né, em um Grenal. 1-1, portanto, na Arena do Grêmio, o Grêmio campeão gaúcho. Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro também teve aí o seu campeão, que foi o Galo Atlético Mineiro. Primeiro jogo tinha terminado em 0-0. Segundo também 0-0 Atlético e América Mineiro. E olha, rapaz, o Galo deu uma canseira. Teve pênalti, o Rodolfo perdeu o pênalti. O time do Lisca deu trabalho, mas não conseguiu marcar. E aí, pelo regulamento, por ter tido melhor campanha, o time comandado pelo Cuca sagrou-se aí campeão do Campeonato Mineiro. Esse jogo que aconteceu no sábado à tarde, né? Final, portanto, do Mineiro, com o Atlético Mineiro campeão, portanto, e assim a gente traz aí alguns dos estaduais, né, que terminaram nesse final de semana, né? Teve Náutico campeão também no Recife, Cuiabá no Mato Grosso, enfim, os campeonatos estaduais se desenrolando aí, encerrando. O catarinense tem seu término por
portanto, previsto para essa quarta-feira na grande decisão. E claro, a gente vai repercutindo tudo para você aqui no Radar Esportivo. Bom, parabéns aos campeões, então, desse final de semana, aos campeões dos estaduais, né? Enfim, é interessante porque quando se conquista um título estadual, se diz que não vale nada. Agora, quando perde, meu amigo, também se cria uma crise, sobra para treinador, né? O futebol brasileiro, né? Falando em futebol brasileiro, vamos lá, vamos falar de Libertadores, porque vamos ter times brasileiros aí nessa semana entrando em campo, na sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores da América, que já vai ter bola rolando a partir desta terça-feira, né? Terça-feira nós já teremos aí times brasileiros entrando em campo e, claro, para definirem aí os seus, né, a sua vida na competição. A grande maioria dos times já classificados, né? Vida mais complicada para o Santos, por exemplo, no grupo C, né? Santos que tem vida mais difícil. O Internacional, nesse momento, está classificado, enfim, não está garantido, mas só depende dele. E o Fluminense também, né? Aliás, o Fluminense, que é o primeiro dos brasileiros a entrar em campo. O Fluminense joga nessa terça-feira, 7h15 da noite. A bola rola no Monumental de Núñez, na Argentina, contra o River Plate, hein? River Plate e Fluminense, e aí é um adversário complicado. O Fluminense ainda não está garantido, tem ali o próprio Júnior Barranquilla atrás, né? E o Fluminense tem 9 pontos, né? Ou melhor, o Fluminense tem 8 pontos, né? E evidentemente que só depende dele. Agora, tropeçar para o River, o Fluminense pode se complicar. Então é um jogo duríssimo que o Fluminense vai ter nessa terça-feira contra o River Plate. O River que teve um surto de Covid, né, na semana passada, entrou com um goleiro improvisado, não tinha reserva e conseguiu ganhar o jogo, conseguiu vencer o seu confronto, para você ver como o River Plate cresce, né? É um adversário duríssimo que o Fluminense tem pela frente, mas que precisa buscar um bom resultado. É jogo difícil, hein? Alô, torcida do Flusão. Fluminense, portanto, enfrenta fora de casa o River Plate. O jogo é às 7h15 da noite. Bom, já classificado, o Atlético Mineiro enfrenta aí o Lagoaíra, né? Nessa terça-feira, né? 9h30 da noite. A bola rola, portanto, para Atlético Mineiro e Lagoaíra. E o Atlético também já com a situação definida no seu grupo, né? Situação bastante tranquila. Vai disputar as oitavas de final, portanto, para cumprir aí tabela, né? São Paulo pega o Sporting Cristal. 9h30 da noite também a bola rola, né? O Paulo que também está com a situação bem encaminhada no seu grupo, né? Vem aí, né, confiante, motivado, após sair da fila de títulos, conquistar o estadual. O São Paulo também já bem encaminhado na Libertadores da América, portanto, né, o São Paulo vem aí numa vibe bastante interessante, né? Vamos lá, então, vamos passar para os jogos, né, de quarta-feira. Jogo importante pelo grupo C. Importante partida pelo grupo C, que envolve aí Santos e Barcelona de Guayaquil. Bom, o Santos é quem tem, nesse momento, a vida mais complicada. É muito difícil a situação do Santos, né? Para o Santos passar para as oitavas de final, porque além de vencer o Barcelona de Guayaquil, ele precisa torcer para o The Strongest, né? De repente aprontar para cima do Boca. Só que o Boca vai jogar em casa, né, na Bombonera, e o The Strongest, por exemplo, não tem altitude, né? É muito difícil a vida do Santos. Um empate seria talvez o melhor dos mundos, só que de qualquer maneira
né, o empate nesse jogo entre The Strongest e Boca Juniors, só que de qualquer maneira a vida do Santos é difícil. Ele tem que primeiro se preocupar, né, o jogo é nessa quarta-feira, em vencer aí o Barcelona de Guayaquil fora de casa, em Guayaquil. Quer dizer, a vida do Peixe é muito complicada. O Santos, que teve essas duas primeiras derrotas aí na fase de grupo da Libertadores, complicaram e muito a vida, né, do Peixe. Então, jogo importante, a vida do Santos é muito difícil. Tem o Internacional, que vai jogar com Always Ready, time boliviano, né, que venceu o Inter lá na Bolívia, só que agora o Inter joga dentro de casa e só depende dele. Portanto, se vencer, o Internacional já está aí garantido na próxima fase, na fase de oitavas de final da Libertadores, né? Portanto, o Internacional tem jogo importantíssimo, acho que deve passar, ou então, né, aí fica talvez na dependência, né, do outro confronto, caso tropece, né? Caso tropece, confronto que vai acontecer entre Olímpia, né, e o Deportivo Táchira, né, da Venezuela, né? Confronto entre o Olímpia do Paraguai e o Táchira da Venezuela, portanto, também no grupo B, o grupo do Internacional, né? São os jogos de quarta-feira. Palmeiras, grupo A, a vida do Palmeiras tá ganha, né, na primeira fase. Palmeiras já está classificado, já é líder, enfrenta o Universitário de Deportes, jogo para cumprir tabela nessa fase de grupos, né? Essa que é a grande realidade, porque o Palmeiras já está classificado, né? Enfim, e o Universitário, né, não tem mais chance. Então, é um jogo aí para cumprimento de tabela, jogo do grupo A, né? Jogo do grupo A. No grupo G, nós temos aí Flamengo e Vélez Sarsfield. Flamengo também classificado já para as oitavas de final. Flamengo que vem aí campeão, né? Carioca, também fez uma campanha interessante na Libertadores, essa primeira fase, né? Tem essa questão do Gerson, a possível, né, negociação do Gerson, enfim. Mas o Flamengo, portanto, segue aí em frente e vai enfrentar o Vélez, portanto, na Libertadores da América, jogo nesta quinta-feira. E assim, então, nós temos aí, né, todos os brasileiros em campo nesta semana, né, na Libertadores da América. Repito, o Santos, com a vida, né, dos brasileiros, o Santos é quem tem a situação mais difícil de reverter ali no grupo C, né? Possivelmente o Santos deve estar fora das oitavas de final, né? Outros já passaram para a próxima fase. Fluminense e Inter na dependência, né, apenas de si mesmo, para poder passar para as oitavas de final, né? Então, é isso, esse é a Libertadores. Copa Sul-Americana, a gente já tem aqui o Grêmio classificado, o Grêmio ganhou todos os confrontos. Atlético Paranaense também com uma situação muito bem encaminhada no seu grupo. O Ceará nesse momento também está passando. O Bahia está com dificuldades, né? Bahia e Bragantino ainda tem chance, mas com dificuldades. O Atlético Goianiense também ali na briga. Enfim, né, o Corinthians é o único, né, desses brasileiros que já não tem mais chance, né, de passar para a próxima fase. O Ceará também está bem, enfim. A Copa Sul-Americana acontecendo, se desenrolando aí, né, portanto, nesse momento, nessa semana também para a última rodada, lembrando que passa apenas o primeiro colocado de cada chave, né, na Copa Sul-Americana, tá bom? Bom, agora a gente vai destacar aqui, lembrando que tivemos na Fórmula 1, né, o Verstappen, né, vencendo o Grande Prêmio de Mônaco, né, circuito mais tradicional aí, né, a Fórmula 1, e o Verstappen
fazendo aí uma grande vitória, né? O piloto aí da Red Bull, da RBR, fazendo uma vitória importante, né? O Lewis Hamilton, por exemplo, ficou aí na 7ª colocação no Grande Prêmio de Mônaco. Lembrando que teve voleibol também, e a seleção brasileira vencendo, né? Todos os amistosos aí contra a Venezuela pelo placar de 3-0, né? E, enfim, Brasil também se preparando, né, seleção masculina, para disputar aí, né, a Liga das Nações e depois, né, também seguir a preparação para os Jogos Olímpicos, né, Tóquio 2020, que começam aí no dia 23 de julho, tem aí a abertura, né? Enfim, o futebol já vem um pouquinho antes, já começa tradicionalmente um pouquinho antes, né, com o futebol feminino e o futebol masculino, expectativa, né, aqui no Brasil, mas o fato é que o vôlei está se preparando para a Liga das Nações. A seleção feminina, por exemplo, já entra em quadra nessa terça-feira, né, pela Liga das Nações Feminina, que era o antigo Grand Prix, né? Enfim, o Brasil também no voleibol se preparando para as Olimpíadas de Tóquio, né? Enfim, aliás, os atletas brasileiros, tanto das Olimpíadas, atletas olímpicos, atletas paralímpicos, vacinados aí também para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Bom, com isso a gente vai, lembrando aqui também, né? Lembrando, a gente falou do Corinthians, o Corinthians que tem técnico novo, Silvinho é o novo comandante do Corinthians. É uma aposta, o Corinthians, o Silvinho, que teve uma grande passagem como jogador, atuou também em comissão técnica do Corinthians, na seleção brasileira, foi auxiliar em clubes da Europa, teve um trabalho como treinador muito curto, né, e que acabou não dando certo no Lyon, e o Corinthians agora faz essa aposta no Silvinho. E aí, será que vai dar certo? Será que vai rolar? Né? Tomara que funcione, que o Silvinho possa trazer ideias novas ao Corinthians e ao futebol brasileiro também, que seria muito bem-vindo. Agora, não existe, né? A ideia pode ser a melhor dos mundos, né? Agora, no futebol brasileiro a gente sabe que tem uma palavrinha mágica chamada resultado. E se esses não vêm, né, enfim, aí a coisa fica complicada. O Silvinho vai precisar de tempo, né? E o Corinthians tem o Brasileirão pela frente, não vai parar porque nós vamos ter Copa América, né? Mas mesmo com a Copa América o Brasileirão não para, ou seja, é o calendário brasileiro que está aí a todo vapor. Nós estamos aí praticamente com 1 ano e meio, né? Ou melhor, com 1 ano, né? Vamos ter 1 ano e meio de futebol, melhor dizendo, até o mês de dezembro. Então, meus amigos, é realmente um salve-se quem puder, né? Mas, enfim, as coisas vão acontecendo, a gente vai informando para você aqui no Radar Esportivo, certo? Meus amigos, tá na hora da gente ir embora, né? Tá na hora da gente ir nessa, agradecendo a sua audiência mais uma vez aqui no YouTube. Já peço para que você que gostou do nosso programa, do nosso podcast, por favor, deixa seu like aqui também, pode comentar, se inscreve no canal, você que não é inscrito no portal Galera Mix, e sempre confira as novidades né, aqui do nosso canal, com muito conteúdo bacana, tem muita coisa legal para você acompanhar. Também a moçada do site portalgaleramix.com.br. O nosso muito obrigado pela audiência, né, pela parceria de todo mundo aí, tá bom? Gente, muito obrigado, uma ótima semana para todo mundo. Lembrando sempre, se tá na rede, é gol!